Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma gravação do podcast da ABA. Estamos aqui com duas grandes amigas advogadas. Temos a oportunidade de trazer temas atuais e relevantes do direito e estamos na nossa 23ª convenção da ABA Nacional aqui no Distrito Federal, no espaço Israel Pinheiro. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui realizando esse trabalho. É com extrema gratidão que eu recebo as minhas colegas aqui no dia de hoje para falar de temas do conhecimento que são extremamente relevantes, importantes para a nossa associação. Nós temos princípios e valores que são construídos com bases sólidas. E gerar conhecimento e produzir esse conhecimento, difundir para a sociedade civil, para a sociedade jurídica e acadêmica é um dos nossos pilares. Boa tarde, meninas, como estão? Boa tarde. Doutora Gabriela Brandão, doutora Maria Odete, é um prazer enorme ter vocês duas aqui conosco e ter a oportunidade de debatermos um pouco sobre as áreas específicas de conhecimento e de expertise das duas. Doutora Gabriela Brandão, ela é especialista em direito bancário, membro da Comissão Nacional de Responsabilidade Civil da ABA, e hoje ela vai falar um pouquinho para a gente da questão do caráter psicossocial do superendividamento do direito bancário. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Com certeza, Fabiane. Espectadores aqui do canal da ABA, no canal da ABA, isso, né, que é transmitido. YouTube. Antes de mais nada, eu queria, dizer muito obrigada pelo convite de estar aqui dividindo a mesa com você, que eu já tive a oportunidade de conhecer e ver o quanto de conhecimento que você tem. Sua palestra hoje pela manhã, parabéns, foi ótimo. Aqui no Congresso da ABA, excelente palestra, a gente aprendeu bastante sobre a questão dos drones, dentro do contexto conflitos armados, dos conflitos armados, é muito importante e atual. Bom, entrando aqui em quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Sou Gabriela Brandão, inclusive me sigam, @gabrielabrandão.tv. Eu trato sobre direito bancário, especificadamente questões que envolvam o que uma dívida leva a uma família. Porque quando a gente trata dívida, a gente está tratando só a doença. Mas e lá atrás? Quais remédios que a gente consegue aplicar para que a família não chegue a estar endividada, ou que, se já estiver endividada, ela possa se recompor de uma forma mais tranquila, mais leve, conhecendo o que de pior pode acontecer. Porque quando a gente sabe o que de pior pode acontecer, a gente consegue se programar e se estruturar. Bom, agora vem a segunda onda, agora vem a terceira onda. Então eu trabalho com direito bancário, cuido de famílias, de pessoas que têm dívidas, e estou aqui hoje para conversar, ter uma troca aqui com a Fabiane, que eu já estou aqui coagida ao lado dela, que fala tão bem, que se posiciona tão bem. Agradecer também ao Dr. Esdras, que é diretor... o presidente da ABA Nacional. Presidente da ABA Nacional, que é um querido, que me deu várias dicas. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, muito obrigada. E aqui minha querida amiga Maria Odete, lá de Minas, mãe atípica e que trata muito bem a questão. Maria Odete, muito legal estar com você nesse podcast, viu? Doutora Gabriela, eu quero aproveitar a oportunidade que você trouxe um pouco dessa questão das famílias, da questão do superendividamento em si, para lhe perguntar qual seria o principal desafio para a conscientização dessas famílias em razão do superendividamento. Porque no escopo da sua área, do seu nicho, do direito bancário, a gente sabe que estava até, acho que eu recebi um e-mail semana passada falando dessa questão da reestruturação, do refinanciamento, como trabalhar isso no contexto das famílias, tendo em vista que essa estrutura de base que você traz, muitas das vezes o endividamento está numa estrutura pregressa da vida de alguém que já veio de uma família que tem o hábito de super endividar, de estourar os limites do cartão de crédito, de pagar de servidores públicos que pagam vários empréstimos, que realizam vários empréstimos. Como é que você faz esse trabalho de conscientização quando alguém, por exemplo, te procura? E a gente lembra aí, outrora você vai recordar também junto comigo da questão do anatocismo, que hoje em dia é algo muito mais vilipendiado. A gente não consegue trabalhar tão bem isso no judiciário, porque os juros eles são deliberados. Como é que você faz esse trabalho de conscientização com as famílias? Perfeito, Fabiane. Muito bem colocada a sua pergunta, e eu consigo trazer para você, aqui nessa tarde, uma abordagem macro e micro. Sobre a abordagem macro, na verdade, iniciando do maior para o menor, a gente tem um país onde não há educação financeira. Exatamente. Então, quando a pessoa tem uma dívida, ela chega para mim com vergonha. Só que ela não tem que ter vergonha, porque esse não é só um problema dela, é muito mais do que isso. A gente não tem educação financeira no nosso país, na educação fundamental, no ensino médio.
nas faculdades, a menos que você faça uma faculdade ali, economia, administração, que vai ter ali alguma questão relacionada ao mercado financeiro, sem isso você não tem. Então, quando você procura o banco para fazer um contrato de empréstimo, você não sabe o que tem nesse contrato. O que é o custo efetivo total? Capitalização? Anatocismo, o termo que você acabou de colocar. A população média ela não consegue distinguir o que são esses termos. E é um grande desserviço à sociedade a forma como o crédito é colocado hoje. O crédito ele é empurrado para todas as pessoas. Eu fui dar uma corrida aqui por Brasília 3 dias atrás e é cheio de placa. R$3.000 te ajudariam hoje? É só você ligar para o número tal, sem consulta ao SPC Serasa. Aí uma pessoa que recebe um salário mínimo vê uma notícia dessa, ela pega 3 mil e no final das contas ela paga 12. 4 vezes mais do que ela pegou. E aí aqueles 3 mil foram um desafogo? Talvez. Porém... Ou seja, uma solução imediata que aparentemente naquele momento vai resolver um problema e que vai criar um outro muito maior. Muito maior. E aí o que acontece? Ele aceita e pega esse dinheiro. Ele não consegue pagar, porque ele ganha R$1.500 por mês e a prestação desse empréstimo ali está em R$800, Nossa. metade do salário dele. E aí ele leva um problema. Com isso, ele traz um problema para a família dele. Porque quando a gente não tem dinheiro, a gente fica estressado. A nossa família, marido ou esposa, já começa a olhar com outros olhos. Fica agressivo, Isso. Violento. E aí você quer procurar em outros lugares, outros remédios, não consegue também de forma alguma satisfazer a sua família. Agiotas, não é? Agiotas, um grande problema do nosso país também. E aí, nesse momento, tá o caos instaurado dentro da sua família. Fabiana, digo para você com a tranquilidade de quem atende só endividados. Pessoa física, em específico, ela nunca quer dever. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha. O estigma do nome negativado, ele fere. A pessoa que está endividada, geralmente ela chega nesse ponto por, geralmente, divórcio. Sim. Após divórcios, muitas pessoas se tornam endividadas porque querem manter o padrão de vida. Caiu. Por homens, muitas vezes, né? Claro que não posso generalizar, mas muitas das vezes são homens que retêm todo o patrimônio até conseguir fazer a questão do divórcio, separação dos bens. Essa mulher... E eu acho até que você pode generalizar sim. Desculpa te cortar, Gabriela. Não, aqui pode, é livre. Porque o STJ deliberadamente já decidiu em relação, inclusive, a mulheres que abdicaram da própria vida profissional e que hoje podem receber pensão vitalícia em razão de ter se inserido totalmente naquele contexto familiar para cuidar dos filhos, do marido e da vida destes, e se anularam. Então eles retêm o patrimônio, como você falou, e elas ficam sem nada. Como é que o divórcio, ele não deixa de ser uma destruição, não é, para aquela família? A questão da generalização, se já te passo a palavra, eu quis dizer no sentido de que pode acontecer também de uma mulher fazer isso. Pode, mas não é regra, não é? Não, é minoria da minoria. Minoria. Mas eu disse generalizar nesse sentido, que a mulher também pode fazer isso, então eu quis deixar aberto. Eu ia comentar que uma das maiores causas de divórcio é superendividamento. São dívidas. Dívidas. Então, questões financeiras. Sim. Isso é triste. Então, muitas das vezes, os endividados chegam até mim após divórcio, após uma doença grave na família também, que eles buscam recursos. Sim, exatamente. E a perda empréstimos, de emprego. não é? Vulneráveis, Sim. E perda de emprego também são os 3 maiores fatores de endividados hoje no nosso país. Desculpa, eu perdi o escopo dessa primeira pergunta. Eu queria que você me dissesse... Como é que é o desafio para esse trabalho de conscientização? Aí você trouxe os exemplos do divórcio, da doença. Qual foi o último exemplo que você mencionou? A perda do emprego. A perda do desemprego. Como é que você faz para... Porque, assim, na medida que as pessoas procuram você no escritório, o que você busca judicialmente fazer nesses casos de superendividamento que a pessoa não tem mais saída, não sabe mais a quem recorrer? Às vezes o próprio limite de busca de empréstimo já estourou. Como é que você trabalha essas questões no seu escritório? Certo. Primeiro a gente precisa fazer uma análise, uma anamnese da vida pregressa dessa pessoa junto às instituições financeiras. Por quê? Existem diversos tipos de empréstimo, existem muitos outros produtos bancários que são inseridos dentro das contas dos endividados. Verdade. Por quê? Normalmente, instituição financeira já comete irregularidade. Quando você está endividado, o número de irregularidades quase dobra. Então, fatalmente, uma pessoa que está endividada, ela consegue encontrar também ação indenizatória contra o banco de irregularidades que foram cometidas durante esse período. Só que só um advogado que seja especialista vai conseguir ter olhos clínicos para fazer essa identificação. Então, quando a gente recebe esse endividado, a gente faz uma busca e verifica, olha, as taxas de juros,
estão corretas, não estão. Seguro prestamista, que é aquele seguro sim, polêmico, né? E antes a gente tinha uma tese já sobre a questão da venda casada, que hoje os tribunais não aceitam mais, mas a gente consegue estar fazendo de outra forma também. Taxas, tarifas, a gente faz essa busca e a gente começa a traçar ali uma estratégia. Porque muitas das vezes, quando o endividado recebe uma execução, uma ação de cobrança, uma monitória que seja, ele fala assim, caramba, agora já era. Acabou minha vida. Acabou minha vida. O banco tá me executando. Calma. Na verdade, esse é um passo muito importante para sua reestruturação financeira. Sim. Por quê? Você está passando por um período que você não queria, por um período de dificuldade, e quando você para, respira e contrata um especialista, e no Brasil a gente tem diversos, inclusive a ABA tem uma comissão de direito bancário, que tem vários especialistas também. Sim. Quando você contrata um especialista, ele vai olhar... A doutora Angélica, que é a presidente da Comissão Nacional de Direito Bancário. Você vai ter uma estratégia para conseguir chegar ali no seu objetivo. E qual é o seu objetivo? É pagar. Sim. Ninguém está incentivando de forma alguma um calote. Você pegou o dinheiro, você tem que pagar o banco. O banco não é uma ONG que vai trabalhar de graça de forma alguma. Porém, contudo, todavia, tem que ser de forma justa. E o que é justo... Tem condições de efetuar esse pagamento. Exato. Não seja uma bola de neve, acho que é isso que você está querendo dizer, não é? Da pessoa nunca conseguir honrar esse pagamento com base nesses critérios que você colocou. Não na questão da bola de neve, porque essa a gente já freia. Quando o banco entra com a execução, a gente já tem interrompido nesse momento. O que eu quero realmente dizer é que, mesmo que você esteja sendo executado, você tem muitas formas de se defender de forma técnica, mas é preciso traçar uma estratégia. E aí a gente entraria numa questão muito técnica aqui, de dizer quais são as estratégias, e a gente está com um tempo mais exíguo aqui. Então, eu acredito que, para que a gente tenha mais clareza, é mais interessante lembrar que é importante ter uma estratégia, ser intencional. Porque quando a gente vai só... O banco chega e fala assim, paga agora, ou eu vou executar e vou pegar a sua casa. Você vai lá, como você colocou no começo, e renegocia. A renegociação na agência é uma das piores coisas que um endividado pode fazer. Porque o gerente quer bater meta. Isso. Ele olha para você e vê uma grande meta. Então ele vai te empurrar produtos, ele vai te empurrar serviços, ele vai te empurrar a pior taxa de juros que ele tiver. Então, nesse momento é melhor você, antes de fazer qualquer tipo de negociação, conversa com um advogado especialista, que possa te dar clareza. Tá legal? Não tá legal? Vale a pena prosseguir? Não vale a pena prosseguir? Porque muitas das vezes a renegociação ela só vai fazer, aí volta a dizer, a sua bola de neve. A tal da bola de neve. A famosa bola de neve. E é interessante você trazer isso, estava aqui reverberando a respeito do conceito de pessoas que se sentem envergonhadas, intimidadas. Eu me lembro, até pela minha cultura familiar, meus pais sempre honraram os pagamentos assim com muitos dias de antecedência. A conta ia vencer dia 30, eles pagavam no dia 31 do mês anterior. Ia vencer dia 13, pagavam no dia 20. Sempre foi assim, a gente cresceu com essa cultura de honrar os compromissos. E a gente, na qualidade de profissional liberal, muitas das vezes você não está com a receita sólida para honrar muitos compromissos. Quando a pessoa vai montar um escritório, começa a fazer obra, ou surgem essas situações emergenciais que você falou, de problema de saúde, doença, medicamentos. Então, assim, mas existe, dependendo da cultura familiar, e achei bem interessante você falar isso no início lá da sua fala, alguns estigmas positivos e negativos. E os estigmas positivos são justamente esses, de pessoas que gostam de honrar seus compromissos, que quando se sentem endividadas, elas se sentem mal. Você vê o índice de suicídios. Eu vou trazer para vocês uma estatística alarmante. Aqui, o Estado, na nossa capital federal, em matéria de suicídios de policiais militares, é Brasília. Em razão de quê? Superendividamento. Caramba. Então, assim, é porque o padrão de vida é muito elevado aqui. Então, a gente acaba percebendo que esse nível de conscientização é extremamente interessante, por isso que eu te perguntei, ele é extremamente indispensável para que essas pessoas comecem a entender como essa dinâmica do superendividamento pode afetar diretamente o caráter psicossocial familiar. Sim. E é por isso que a gente volta naquela questão da educação financeira, né? Porque mesmo que a gente consiga resolver, e a gente consegue resolver a situação de policiais militares, ou são militares que você São policiais militares do Distrito Federal. O maior índice de suicídios do país é aqui em Brasília, né? Em razão do superendividamento. Isso é uma das grandes missões do meu escritório, Fabiane, é levar tranquilidade para essas famílias, porque, como eu falei, a gente precisa que eles entendam o que de pior pode acontecer. E o de pior nem é tão ruim assim. Sim. Calma, você tem advogado. Sim. O advogado está ao seu lado para garantir o seu direito. Não é mais e não é menos, é o seu
direito. Então, quando ele se vê nessa posição, se ele não contrata um advogado, meu Deus, olha que tristeza. Muitos desses não deviam estar assessorados. Com certeza. Muitos desses não. Por quê? Quando a gente consegue transmitir para ele, olha, vai acontecer isso, aqui o banco vai dizer que vai pegar sua casa, seu carro, sua mulher, seu filho, mas é mentira. São formas de coação do banco. E muitas dessas formas de coação se tornam ações indenizatórias. Que a gente consegue reverter para que ele tenha, inclusive, uma indenização pelo que ele sofreu. Sim. E aí, nesses casos, os militares eles pegam muitos consignados, né? Muitos. Aí refinanciam. Muito. E aí, depois dos consignados, eles passam para o crédito pessoal, que é aquele que desconta na conta. E aí, que as taxas de juros são altíssimas, não tem garantia. São contratos muitas das vezes sem garantia. Que as taxas de juros geralmente estão em torno de 5%. E quando a gente fala de consignado, é 1,5%. E a gente está falando de uma taxa de juros 3 vezes maior. Sim. E aí, às vezes, ele pega o consignado, pega o crédito pessoal e não consegue arcar com todos esses compromissos. Uma coisa muito interessante, que muitas pessoas não conhecem, até advogados também, é que ele consegue interromper os descontos dos empréstimos pessoais da conta. E aí ele consegue ter um respiro econômico naquele momento para entender e ter clareza e levar para a família dele o básico, né? Porque nesse momento ele já está com os consignados. Que é o mínimo existencial, não é? Então, o mínimo existencial é uma questão bem controversa. Ele é R$600 e ele não aumenta ao longo dos anos. Então, assim, é um ponto que eu nem gosto de entrar, porque é uma questão... porque na nossa concepção de vida, o mínimo existencial, R$600 não é nada. Não é nada, né? O mínimo existencial... Quem existe com R$600? Constitucionalmente falando, é o mínimo. Moradia, alimentação, saúde, lazer, é o mínimo existencial. Na nossa visão constitucional da coisa, não é? Sim. E quem existe com R$600? Ninguém. Ninguém existe com R$600. E essa questão do desconto da conta, ela é muito importante as pessoas terem conhecimento que ela pode ser interrompida a qualquer momento. E isso está na resolução 4790 do Banco Central e os bancos não costumam aceitar. 4790 do Banco Central, anota aí. Anota mesmo, porque ela é muito importante e salva vidas. Porque a gente fica pensando assim, vamos entrar com uma ação disso, entrar com uma ação... Esse é um remédio na hora. O banco tem 5 dias úteis para interromper o desconto de qualquer empréstimo na sua conta. E aí, de um mês para o outro, você já consegue ter um respiro, ter um alívio momentâneo, é claro. Volto a dizer, você precisa de uma estratégia para prosseguir, mas naquele tempo ali, você já consegue ter um respiro e ter um dinheiro para comprar o básico para sua família. Conversei com a doutora Gabriela Brandão, especialista em direito bancário, muito importante as considerações que ela trouxe a respeito do superendividamento nessa questão psicossocial familiar e bancária. E dentro desse contexto, quero agradecer imensamente a sua contribuição, sua participação aqui conosco. É uma temática que faz parte do nosso dia a dia, constantemente. Todos nós vivenciamos em algum momento da vida, e em determinadas circunstâncias, situações onde precisamos necessariamente compreender no cerne, na ética, que importante que você trouxe. Espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de assistir esse podcast para que menos vidas sejam ceifadas e que o autoextermínio não seja uma solução para o superendividamento. Eu estou aqui com a doutora Maria Odete. Olá, tudo bem, querida? Boa tarde. Especialista em Direito das Famílias e dos Autistas, da Comissão do Direito dos Autistas da ABA, região Sudeste. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho da sua trajetória para nós conhecermos melhor você. Obrigada, doutora Fabiane. Foi uma alegria poder ouvi-la mais cedo. Brilhante. Que bom. Obrigada, fico feliz. doutora Gabriela, querida. Então, eu sou advogada há 18 anos. Eu trabalho na área dos direitos de família e sucessões. Sou mediadora judicial, capacitada em práticas colaborativas e sou mãe atípica. Diante da questão do autismo, né? Meu filho ele é autista. Ele me trouxe uma abordagem diferente até para o meu direito de família mesmo, meu sagrado direito de família. Hoje, além de membro, né, da Comissão dos Direitos Autistas da região Sudeste, eu também sou diretora do Portal Azul, juntamente com o doutor Esdras Dantas, com a doutora Cíntia Novaes e vários outros, né, que estão aí engajados também na luta a favor... Salve melhor juiz do Instagram, @portalazul, não é isso? Então sigam nas redes sociais. Exatamente, estamos tentando contribuir, né, em termos de conscientização mesmo, de auxílio para famílias atípicas. Sim.
O que eu queria que você trouxesse um pouco, claro que inúmeros são os desafios da mãe atípica no nosso país, na nossa sociedade, e toda essa estrutura, esse arcabouço, o atípico, que é um indivíduo que faz parte da sociedade, precisa de uma realidade onde ele possa estar inserido. E esse contexto de adaptação, muitas das vezes, se torna um desafio para a própria família. Então, eu queria que você falasse um pouco dos desafios mais eloquentes. A gente não está falando da inserção, porque a inserção em si, muitas das vezes, até mesmo nós temos dificuldade de nos inserirmos em determinados contextos. Não é? Então, quando você lida com situações atípicas, e o próprio nome já diz, as pessoas têm dificuldade porque não sabem como se comportar. No seu papel de mãe atípica, juridicamente falando, quais foram os principais desafios, por exemplo, com o poder público, saúde, esses desafios jurídicos que você teve que enfrentar a partir do diagnóstico? Eu falo que, na realidade, as famílias atípicas, elas têm que optar pelas demandas que elas vão travar. Tamanhos são os desafios, sabe? Não estou, assim, aumentando em nada aqui. Sim, imagino que sim. É muito desafiador. Temos desafios para que a criança tenha um profissional de apoio na escola. Temos desafios com as terapias, para que os planos de saúde, o SUS, né, ainda mais, mas para que os planos de saúde forneçam a terapia de qualidade e que muitas vezes tem que ser judicializado. Então, os desafios são inúmeros. E na minha abordagem, que é do direito de família também, a gente vivencia um número enorme de divórcios após o diagnóstico do autismo. Eu não tinha ideia, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de iniciarmos o podcast, eu não tinha ideia, foi um dado alarmante que você trouxe, e eu acho interessante a gente mencionar, dessa estatística, que é alarmante, porque a maioria, as mães abraçam a causa, óbvio, sempre, não é? Conforme minha mãe costumava dizer, das entranhas, não é? Elas Sim. abraçam a causa até o fim da vida, mas eu não tinha ideia que o número de divórcios tivesse aumentado tanto em razão disso após a identificação do diagnóstico do filho. É muito comum. E isso se dá a vários fatores. Primeiro, ao luto, né? Sim. Porque a pessoa não programa, ela idealiza o filho, na verdade, né? E aí, quando vem um filho, vem o diagnóstico, e daí você observa que ele não tá falando, você observa que a comunicação dele não tá como você gostaria, que ele não fica com os pares da forma que você esperava, isso vai gerando um luto. Agregado a isso, a sobrecarga emocional é muito grande. A sobrecarga financeira é enorme, porque uma família atípica, ela gasta muito mais do que uma família que tem uma criança típica. Você fala em questão de quê? Dos tratamentos específicos? Dos tratamentos, porque a maioria precisa das terapias multidisciplinares. Assim que você tem um diagnóstico, a primeira recomendação que você tem, terapia. E eles precisam dessa terapia. Então, isso gera custo, e tem a demanda também, porque o pai e a mãe tem que estar lá na terapia, tem que estar lá acompanhando, que não é só deixar seu filho lá. Então, com isso, você não está trabalhando, você não está rendendo, você não está produzindo naquele momento. Embora haja um programa de incentivo, inclusive hoje, para que esses pais acompanhem seus filhos, eu vejo pelas próprias políticas públicas, que precisam melhorar muito ainda nessa seara, mas existe um programa de incentivo. Mas, por exemplo, nós, que somos profissionais liberais, você vai deixar aquele tempo de trabalhar para dar assistência ao seu filho. Exatamente. Que é algo que eu quero até te perguntar. Em matéria de políticas públicas, o que você acha que para contingenciar esse problema poderia ser feito para fim de auxiliar essas famílias atípicas nesses tratamentos que são eminentemente necessários? Olha, eu vejo que primordial, saúde mental. Para as mães, para os pais, para os cuidadores atípicos. Como eu estava mencionando antes, 78% dos pais, quando vem o diagnóstico, eles abandonam. Sim, 78% dos pais. Muito elevado. 70% das mães vão para o mercado informal.
De trabalho. De trabalho, porque você tá lá, você tá no seu trabalho. Seu filho precisa, você tem que sair. Verdade. Aí o patrão não quer isso. Claro que não. Ele não quer, ele quer Não quer alguém nem que... saber. Exatamente, ele quer alguém que produza. Então, assim... Você fala 70% das mães. Tem uma estatística, eu coloquei que 78% dos pais, eles abandonam. Abandonam. Estou notando porque eu achei extremamente interessante. Abandonam. E as mães... 70% das mães vão para o mercado informal. E daí elas começam como empreendedoras. Outras precisam do auxílio da família. Outras vão vivendo como dá. Sabe? Então, assim, é uma realidade muito triste. Muito mesmo. É triste. Então, eu acho que elas precisavam ser cuidadas. Essas famílias precisam de cuidado. Porque se a família está bem, a criança fica melhor também, sabe? Tudo ao redor dela vai melhorando. Com certeza. Se existe um ponto de desequilíbrio, exemplo do que a doutora Gabriela falou, se existe um ponto de desequilíbrio, a gente fala da vida pessoal, financeira, familiar, qualquer ponto de desequilíbrio vai desestruturar, desestabilizar aquela família. Então, se você vê, tem um caso de doença na família, tem um caso de família atípica, tem um caso de superendividamento, tudo isso está compilado nesse série, na base estrutural, e se tem uma situação ali que está demandando mais atenção, demandando mais cuidado, ela precisa ser tratada de forma especial. E isso vai desequilibrar a estrutura de base, não é? Sim, sim. E hoje, uma a cada 31 crianças são diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Então, eu te falo, se vocês não têm um caso por perto, se nos seus escritórios ainda não tem, vai acontecer. Certamente. Certamente vocês vão ter que se debruçar sobre a causa autista das crianças atípicas, das famílias atípicas, assim como eu. Uma pergunta assim para nós encerrarmos, que a gente não vai conseguir esgotar toda a temática. Queria que você fechasse falando para a gente um pouco da principal demanda que você recebe no escritório relacionada a essas mães atípicas que precisam cuidar dos seus filhos, muitas das vezes sozinhas porque foram abandonadas. Alimentos. Alimentos com dignidade. Alimentos, muitas vezes, para elas. Porque, como a gente falou, elas não podem trabalhar, não conseguem. Claro. Não tem rede de apoio, gente. Porque não é qualquer pessoa que você pode deixar uma criança atípica. Não é qualquer pessoa que tenha um manejo para cuidar de uma criança atípica. Então, assim, divórcio, alimentos, são essas demandas. A questão da regulamentação de visitas também não é tão comum, porque eles gostam, né, de previsibilidade, de rotina. Gostam. Então a gente não pode também desestruturar essa criança, não dá para seguir os moldes, os padrões, sabe? Não, porque desestabiliza elas emocionalmente, exatamente, não é? Exatamente. E qual a mensagem que você quer deixar para essas famílias atípicas? Eu quero deixar, porque a gente fala tanto do lado ruim, né, do autismo, e eu sou mãe de autista não verbal. Então eu trago... Ele tem quantos anos? Tem 6. E eu trago como minha missão falar por ele. E por todas as pessoas autistas, por todas as famílias atípicas. E eu tenho que não devemos perder a esperança. Onde todo mundo olha e vê tá difícil, a gente tem que pensar em nosso filho. A gente pode, vamos continuar. Se vocês me permitirem, vou até usar um trecho de Coralina. Lembra do que te faz feliz. Fala dos teus sonhos. Alimenta o que te fortalece. Não deixe o mundo te engolir. E eu peço para que não deixem os desafios do autismo te engolir. Continue lutando. Vai dar certo, devagar, né? Mas um dia após o outro, e nós vamos aí vencer. E conte conosco, conte com toda a diretoria do Portal Azul, conte comigo enquanto mãe atípica, estou à disposição. E conte comigo também para colaborar no que for necessário no Portal Azul, no âmbito militar. Muitas mães atípicas não têm conhecimento a respeito do serviço militar e de outras demandas. Tanto para concurso, para serviço público, enfim. Tem bastante história para a gente trocar ideias depois. Verdade. Eu conversei com a doutora Gabriela Brandão, a doutora Maria Odete,
Muito obrigada pela contribuição de vocês, por esse podcast maravilhoso. É sempre uma troca extremamente importante. Eu aprendo muito com a experiência de vida de vocês. Cheguei a me emocionar com você aqui, viu que você também ficou com os olhos marejados de lágrimas. Eu falo Quase que levantei. eu falo que o dia que eu não falar desse tema Com emoção, tem algo errado. Eu agradeço. Aí eu perdi a minha esperança. Agradeço e isso muito. não vai acontecer. Muito por esse tratamento humanizado com que vocês atuam na advocacia de vocês. Eu sou Fabiane Andrade, coordenadora da ABACast e presidente da Comissão Nacional de Direito Militar da ABA. Muito obrigada.